Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 23 até o 30, que é uma continuação do Evangelho de ontem. Vamos recordar? Aquele homem vai em busca de Jesus e pergunta a Jesus o que é que ele precisa fazer de bom para entrar na vida eterna. E Jesus diz para ele, é só praticar os mandamentos da lei de Deus. Aí ele disse, eu tenho praticado. Tem mais alguma coisa? Aí Jesus disse, então pega os seus bens agora, dá para os pobres, vende tudo o que você tem e me siga. E ali ele saiu muito triste, porque ele estava apegado aos seus bens. E aí no Evangelho de hoje nós vemos Jesus olhando agora para aquele homem que vai embora, e ali ele está com os discípulos e ele diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então é preciso esclarecer aqui, porque senão nós vamos entrar nessas ideologias que existem dentro da igreja, porque a igreja também tem as suas ideologias aí erradas, essas ideologias que não nos leva para Deus, mas nos tira de Deus. E aí nós encontramos em certas ideologias que está ali bem dentro da teologia da libertação. E é lamentável isso, que lá vai dizer que só o pobre vai se salvar. Então eles pegam essa passagem do Evangelho aqui agora e diz, está vendo aí? Os ricos não entrarão no céu. Jesus está dizendo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo que o rico não vai entrar no reino dos céus. O rico que é apegado, o rico que é orgulhoso, o rico que não pratica os mandamentos da lei de Deus, não vai entrar no reino de Deus. O rico que não pratica a caridade. E na história da igreja, quantos ricos entraram no reino dos céus e são santos? Um exemplo, a rainha de Portugal, Santo Henrique da França, eram reis e rainhas que entraram no céu e continuaram sendo reis, continuaram tendo seus bens, mas souberam usar dos seus bens. Mas tem pobre também que poderá não entrar no reino dos céus também. O pobre orgulhoso, o pobre que não divide,
o pobre que não vive os mandamentos da lei de Deus. Então aqui é só para esclarecer, para não ficar essa ideia que só o pobre é que entra no céu. Não, todos nós somos chamados. É preciso que nós pratiquemos a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Mas Pedro olha aqui para Jesus e vai dizer o seguinte: então, quem é que vai salvar? Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode se salvar? É interessante que São Mateus ele não destaca quem foi que falou. Ele diz que foram os discípulos, mas nos outros evangelhos nós vamos ver que quem falou ali foi Pedro, que fez essa pergunta. Então, quem pode se salvar? Jesus olhou para ele e disse: para o homem, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Pedro tomou a palavra e disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Agora Pedro se destaca, se falando: deixamos tudo e te seguimos. Realmente, meus irmãos, para o homem se salvar sozinho é impossível. Nenhum ser humano conseguirá se salvar por ele mesmo. Eu vou praticar os mandamentos da lei de Deus, mas eu não vou precisar de Deus que me ajude, não. É eu que vou lutar. Impossível. As consequências do pecado original na nossa vida, meus irmãos, foi desastrosa. Nós não conseguimos sozinhos. Só com a graça de Deus, por isso que Jesus está dizendo, mas para Deus tudo é possível. Então, como foi que a salvação nossa se tornou possível? Ela se tornou possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus, ele entrega-se lá na cruz, pede perdão ao Pai pelos nossos pecados, o Pai perdoa com a morte de Jesus. Então, a nossa salvação se tornou possível agora por meio de Jesus. Aí nós nos salvaremos com Jesus. Por isso que nós precisamos dos sacramentos. Os sacramentos da lei de Deus, os sacramentos da igreja, que a igreja nos dá, vai nos ajudando nesse processo de santificação. E também o cumprimento da lei de Deus, dos mandamentos, como Jesus havia falado. Mas eu dizer assim, eu vou me salvar, e aí eu estou agora ali, não existe isso, meus irmãos. Realmente, para o homem é impossível. Jesus está falando uma verdade. E claro, Deus está falando a verdade. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso que nós precisamos estar ali, com perdão da palavra, agarrado em Deus. E aí nós vamos rezando através da nossa vida de oração, porque aí nós buscamos a Deus, através do sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência, onde nós caímos, nós buscamos o sacerdote, o batismo para os pagãos, porque como é que um pagão vai se salvar? Jesus disse que primeiramente tem que crer nele e ser batizado. Aí o pagão crê em Jesus, é batizado, aí entra no caminho. E a Eucaristia? Vamos nos alimentando da Eucaristia dia após dia. E aí nós vamos praticando os mandamentos da lei de Deus e a graça de Deus vai aumentando na nossa vida e aí nós vamos nos santificando. Você tem lutado pela sua salvação? O que você tem feito? Qual foi o último dia que você se confessou? É lamentável, a gente encontra pessoas que já têm 20 anos que não confessam. E ela está numa boa, achando que está tudo bem. E está caminhando para a sua morte e não se confessa.
Você tem praticado o bem? Você tem buscado o Senhor? Você tem reconhecido que você não é nada e Deus é tudo? O que você tem feito? Não vamos entrar naquelas heresias do passado, que as pessoas achavam que elas podiam se salvar ali com as lutas diárias, sem contar com a graça de Deus. Então tem pessoas que pensam que só porque ela pratica, ela faz penitência e tudo, ela tá salva. Mas é por ela mesma. Não, nós vamos praticando as penitências em Deus, pedindo a Deus a graça dia após dia. Senhor, me ajuda. Senhor, me dê força, porque por mim mesmo eu não consigo. Porque nós temos a tendência, meus irmãos, a cair. E cair de forma grandiosa. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita e poucos passam por essa porta. E larga é aquela porta que leva para o caminho da perdição. E aí, Jesus fala que quem vai se salvar é aquele que perseverar. Perseverar em Deus, dia após dia. Caindo e levantando, mas perseverando e lutando e contando com a graça de Deus, pedindo a Nossa Senhora, me ajuda, aí nós iremos nos salvar. E aí nós iremos ganhar muito mais lá na eternidade, que é a vida eterna com Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Vamos ser um verdadeiro discípulo do Senhor. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.